Olá, aqui é Andréa Volney, da Pedagogia Quântica, e hoje eu convido você para a gente fazer uma reflexão de como as dificuldades escolares ou todo e qualquer problema que acontece lá na escola impacta as relações familiares, né? Então, vamos pensar juntos aqui. Nós estamos envolvidos, como eu sempre comento com vocês, como eu sempre falo, em sistemas que se relacionam a partir de um nível subatômico. Então, se a gente for pensar no sistema familiar, nós estamos pensando numa identidade da família, em características coletivas daquela família. Existem características do núcleo familiar de personalidade mesmo, de valores morais, de padrão de comportamento. Então isso seria a cara desse sistema familiar. Na escola não é diferente. Na escola, tudo que é dito na escola, tudo que é vivido na escola, aquele grupo de crianças, de professores, cria uma atmosfera, cria um campo informacional, cria neste espaço da escola informações que são percebidas a nível sutil. Então, se você entra, vamos supor que está no início do ano, e aí você vai escolher a escola do seu filho. Quando você entra num lugar, se você está perceptivo, você sente no seu corpo a sensação positiva ou negativa. Se aquelas informações que estão ali, elas vão entrar em confronto com aquilo que você realmente acredita, provavelmente você vai sentir uma estranheza. Você vai falar, não me afinei muito com essa escola. Ela é até bonitinha, mas não sei, tem alguma coisa aqui que não bateu comigo. É esse campo. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você chega e fala assim, nossa, uma escola simples, mas eu fiquei encantada com a escola. Uma coisa gostosa, sabe? Um acolhimento. Você sente o afeto das pessoas, você sente a intenção das pessoas, porque tudo fica registrado neste campo invisível. Então, o que acontece quando uma criança está com dificuldade de aprendizagem? Você só vai perceber que ele está com dificuldade depois que você coloca o seu filho na escola, né? Porque antes disso a gente não tem... A criança se comunica bem, a não ser que seja uma situação mais importante, né? Um pouco mais acentuada, que a gente perceba logo no começo. Mas se não, a gente não percebe. E aí a gente vai, leva para a escola e começam a vir as primeiras queixas. E essa primeira queixa entra nesse núcleo familiar como uma ameaça. Por quê? Porque aquilo que a gente mais deseja para o nosso filho é o quê? É sucesso, é prosperidade, é que ele se relacione bem com todo mundo, é que ele seja próspero, que ele consiga aprender muito para lá na frente poder ser um profissional de qualidade, né? E essa primeira reclamação, essa primeira queixa da escola, ela traz um certo aperto no nosso coração, porque pensa, nossa, eu tenho que ajudar meu filho de alguma forma, né? E aí isso vai crescer no imaginário desta família, que pode crescer neste campo informacional de uma maneira muito maior do que a realidade realmente se manifesta. Então, existem situações que nós vamos passar sempre na nossa vida, que são situações que nós vamos precisar superar. Nem sempre tudo vai ser lindo, maravilhoso, perfeito, flores, rosas. Nós vamos precisar superar. E na escola também não é diferente. Só que a gente está perdendo a identidade ou perdendo a noção de que situações de desafio, elas são passageiras. Nós estamos tornando essas situações permanentes.
Porque quando eu vejo uma dificuldade do meu filho, eu começo a acreditar que aquilo ali é para a vida toda dele. E aí, se eu internamente acredito nisso, essa informação vai aí para este campo vibracional da família. E aí todos passam a acreditar na incapacidade da criança. Gente, isso é tão sério. Porque a criança, olha bem como é que nós funcionamos. A criança, ela percebe isso a nível interno, a nível inconsciente. E ela vai corresponder ao papel que a família espera dela. Ela vai, por amor a essa família, por pertencer a essa família, por se identificar com essa família, ela vai começar a permanecer nessa dificuldade e aumentar essa dificuldade só pelo simples fato de que isso já é uma verdade dentro do sistema familiar. Então, a reflexão de hoje é justamente essa. Nós vamos prestar muita atenção. Qual é a informação que nós estamos passando para os nossos filhos neste nível? Não adianta eu falar para o meu filho assim, nossa, você é tão inteligente, é tão esperto, eu acredito em você. Mas internamente a gente está com medo, a gente está inseguro. Internamente a gente está vibrando na preocupação. E aí o nosso grande desafio, nosso grande desafio mesmo, é sair desse lugar. É sair desse lugar, olhar com segurança para essa criança. Mudar a postura interna, certo? De olhar para a solução do problema e não especificamente para o problema. Olhar para a solução significa, bom, ele está com essa dificuldade agora. Qual é a possibilidade de trazer recursos para que ele supere? É linguagem? Então eu vou conversar mais com ele, eu vou ler mais histórias, eu vou trazer mais recursos de vocabulário para ele. O que eu vou buscar de informação na internet que me ajude a perceber uma ferramenta de contribuição com o meu filho? Não uma ferramenta de que ele precisa receber então um diagnóstico porque ele tem problema de linguagem, então ele precisa lá na escola ter certas adequações, então eu preciso correr atrás de alguém. Isso acontece muito, gente. Eu não estou falando isso de... Estou falando isso de... porque eu tenho propriedade para falar. Quando vai se aproximando o final do ano, aumenta muito mais a quantidade de pais buscando consultórios psicopedagógicos. No final do ano. Por quê? Porque eu preciso levar para a escola um papel dizendo que meu filho tem dificuldade e ele precisa ser aprovado. Olha como é pequenininha, né? Essa nossa mentalidade. Precisa ser aprovado. E a gente não pensa, meu filho precisa ser aprovado, meu filho precisa aprender e estar bem para poder avançar de ano. Então vamos cuidado com esse modismo de que é assim que funciona, a estratégia é essa, culturalmente a gente já está caminhando para esse lado. As crianças estão carregando pesos muito grandes. E tudo isso começa, na maioria das vezes, nesse campo sutil, nesse campo invisível. Por isso que eu falo sempre, vamos estar atentos a ele. Não deixar que uma situação que às vezes é desafiadora e vai exigir um pouquinho mais do seu esforço, um pouquinho mais de esforço por parte da escola para poder ajudar essa criança a superar, mas sem perder o olhar de que ele tem as ferramentas, ele é capaz. Então, vamos sair dessa situação aí, ó, desse círculo vicioso. Então, eu preciso ir lá, pegar um diagnóstico. Sabe como é que os diagnósticos são feitos hoje em dia? Os diagnósticos são feitos assim, você chega lá no consultório psicopedagógico, você faz 5, 6 encontros e a psicopedagoga
escreve lá no papel que ele tem uma dificuldade nisso, daquilo. O foco é a dificuldade, não é a solução. Quando a gente precisa de um atendimento psicopedagógico para ajudar essa criança a sair daquela situação, não são 5 atendimentos que vão fazer toda a diferença. Então, nós precisamos combinar o seguinte: olha, eu quero esse atendimento psicopedagógico porque meu filho está com essa dificuldade, então o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer enquanto pai para colaborar, o que a escola pode fazer. Vamos fazer um planejamento aqui, um planejamento de ações estratégicas que vão ajudá-lo. E aí todo mundo começa a trabalhar em sintonia com o foco na solução. Então, o meu recado é esse, que esse consciente, inconsciente familiar esteja fortalecido emocionalmente, igual o nosso. O inconsciente da família, ele cresce a partir do nosso inconsciente. Então, se eu estou nessa jornada de buscar autoconhecimento, de buscar reflexões, de olhar além do que as aparências querem dizer, se eu já estou nessa postura, provavelmente o meu campo familiar ele vai vibrando também. Aí. E essa mágica de fazer as coisas acontecerem neste mundo subatômico é o que a gente precisa aprender a fazer. E eu acredito que mais pra frente a gente vai criar essas estratégias de lidar com mais segurança desta comunicação invisível. Saber que aquilo que eu realmente sou, aquilo que eu realmente sinto é o que se manifesta na minha vida. Então vamos manifestar crianças capazes, conscientes, equilibradas e dedicadas, né? Então fica aí essa reflexão e vamos seguindo sempre com confiança quântica.